Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à aula Teoria Estruturalista. Eu sou a professora Geisiane, quem tiver interesse segue aí nas redes sociais, @admgeisiane. Pessoal, a aula de hoje ela é muito interessante, né? Ela faz sequência de várias teorias dentro da administração. A administração, que é uma ciência, é arte e é tecnologia, né? E por que é ciência? Porque ela está embasada em muitos estudos, tá? E na aula de hoje, o que nós vamos estudar, né? Na aula de hoje, vamos saber mais sobre a origem da teoria estruturalista, o conceito de homem organizacional, análise também, né, das organizações, e onde tem organizações tem pessoas, e onde tem pessoas naturalmente existem os conflitos, né, conflitos de interesse, né? E para darmos aqui, né, esse pontapé inicial na aula de hoje, trago aqui para vocês um pequeno, né, esquema aqui, justamente sobre essa origem dessa teoria estruturalista, né? Ela surgiu, gente, no ano de 1950 e quem foram os estudiosos, realmente os expoentes dessa teoria, né? O principal deles foi o Amitai Etzioni, né? Que está inclusive aqui na imagem do ladinho aqui para vocês, certo? E outros nomes também muito importantes de estudiosos foi do Blau e também do Scott, né? Eles fizeram estudos que serviram para enfatizar, né? Tanto a questão da estrutura organizacional, não só no seu sentido formal, mas também no seu sentido informal, né? Quanto também eles analisaram as pessoas, né, de uma forma diferente dentro das organizações e também nesse contato com a sociedade. E outra questão que eles analisaram foi o ambiente dessas organizações, tanto o ambiente interno quanto também o ambiente externo, né? E a partir disso também, né, claro, tiveram vários princípios dentro dessa teoria, né, que foi no caso a convergência, né, de várias abordagens que até então elas divergiam entre si, vamos já saber daqui a pouquinho, a integratividade também, né, dos conflitos entre a parte de tendências teóricas, né, que ali existiam em relação ao estudo dos conflitos na sociedade, né, nas organizações, ok? E eles ampliaram, né, essa análise dentro dessas organizações. Então, esses estudiosos, gente, trouxeram uma grande contribuição, tá, nessa evolução, né, da administração, dos estudos da administração dentro das organizações. E o que esses estudiosos, né, visualizaram na época? Eles visualizaram, gente, que havia um grande conflito, né, ali entre as teorias, né? A teoria clássica, né, do Max Weber, né, que era aquela questão muito mais formal, analisava muito mais a estrutura de uma organização, enquanto que a teoria das relações humanas, né, do Karl Marx, já tinha aquele olhar mais aprofundado para as pessoas, certo? Mas elas tinham lá os seus conflitos, né? Então, essa teoria estruturalista, ela buscou o quê? Trazer as melhores coisas, vamos dizer assim, de cada uma dessas teorias, né? E eles foram além disso, né? Eles ampliaram essa visão no estudo das organizações. E eles passaram a perceber, né, que as organizações, elas são o quê? Uma unidade social que ela é grande, né? Ela é maior até do que o próprio tamanho da própria organização, né, porque ela tem interações, né, e isso é algo muito complexo, né, não é algo assim tão simples, né, não é só olhar para a estrutura, não é apenas olhar para as pessoas, mas é para olhar como um todo, ok? E por isso que eles trouxeram esse entendimento, né, esse novo olhar sobre o conceito do que é estrutura, de fato, tá? E com isso, eles pensaram também que as organizações, elas são assim como organismo, né? Que esses organismos, eles têm entre eles vários outros subsistemas que interagem entre eles, né? Então, esse sentido de organismo, né? dessa interação, dessa simbiose, né? É algo que vem lá da ciência, né? Mas que foi trazido para o estudo aqui da administração, tá? E outra questão também é saber que dentro dessa organização, né, existem relações que elas são orgânicas, né, mas ao mesmo tempo também elas são independentes, pessoal. E que as organizações, elas estão no tempo,
em constante transformação, né? Afinal de contas, as organizações, elas estão em contato constante, né, com outras organizações e com o mundo, claro, né, que cerca, né, todo esse processo evolutivo, mercadológico, inclusive, né, com as novas tecnologias, com as novidades. Então, por isso que se diz que é algo que está em constante ali transformação, e por conta disso ela tem o quê? Essa interação com o ambiente, né? O ambiente, tanto no sentido da sociedade, como nesse contato do ambiente com outras organizações, né? Tem também essa interação, tá? Então, esse é um ponto inicial, né, em relação a essa teoria, né, estruturalista. E com relação a esse conceito, né? O conceito vem da palavra grega chamada stru, né? Que quer dizer o quê? Ordenar. Se vocês observarem aqui na imagem, né, que está aqui ao ladinho, ó, por aqui, essa aqui é uma estrutura, né? Então são várias partes que estão ali, né, conectadas, certo? Para dar uma forma, né? Se pararmos bem para pensar, aí a gente vê que não é um único elemento, né? Mas que é um conjunto, na verdade, né, formal de dois e para mais que dois elementos, né? Muito mais elementos que eles vão permanecer de forma inalterada na mudança, né? Seja na diversidade de conteúdos. O que quer dizer com isso? Que a estrutura ela vai se manter, mesmo com a alteração dos seus elementos ou das relações entre eles, tá? Trazendo isso, né, aqui pensando na administração, quando nós analisamos assim um organograma, por exemplo, de uma empresa, né, aquela empresa, quando ela passa por mudanças, né, circunstanciais, né, vamos dizer assim, que no organograma daquela empresa deixou de existir um setor de marketing, né? Vamos dizer assim, olha, antes havia um setor de marketing e aquela organização resolveu contratar agora uma empresa externa, né, que presta serviço de marketing, ok? Então, né, o que vai acontecer? A função ali ela vai continuar existindo, mas vai ser exercida por uma outra empresa, uma prestadora de serviço. Vai mexer na estrutura da empresa? Vai, né? Contudo, ela vai continuar fazendo as suas atividades, né? Ela apenas moldou de uma outra maneira, né? Mas o seu funcionamento, a sua estrutura geral, ela continua. Um rio, né, que passa, ele é com uma estrutura, tá? Que no decorrer do tempo, do seu fluxo, né? Vamos dizer assim que aquelas bordas ali, nas beiradas do rio, né, vai batendo a água, vai despencando ali aquele barranco, então vão sofrer sim alterações. Mas o fluxo do rio ele vai continuar, né? Então, como uma estrutura, ela se molda, ela se reestrutura, ela se modifica no decorrer do tempo, mas ela permanece a sua essência, né? Então, por isso que se diz que é uma estrutura, ela vai continuar de maneira inalterada, apesar das mudanças, né, que venham a ocorrer, pessoal. E uma outra questão que tem dentro dessa teoria é sobre que nós vivemos, gente, em sociedade hoje em dia, né? Mas nem sempre foi realmente dessa forma, né? Para chegarmos à sociedade das organizações como existem no dia de hoje, houve um percurso histórico, né? Que Etzioni classificou em 4 etapas, tá? Vejamos aqui uma definição bem importante, né, dentro de a sociedade das organizações, é que se diz o seguinte, que o mundo ele é uma sociedade institucionalizada e composta por organizações, né? Então, nessa sociedade moderna que nós vivemos no dia de hoje, ela é uma sociedade de organizações do qual o homem ele faz parte dela, né? E também depende delas, né? Para nascer, para viver e também para morrer, né? Então, se você parar para pensar assim, né? A maioria, claro, das pessoas nascem já dentro de uma instituição, por exemplo, um hospital. Então, ali recebe todos os cuidados, aí vai crescendo, né? Aí vai para uma outra instituição educacional, né? Uma creche.
depois passa para a escola, depois passa uma outra instituição, que é ali, por exemplo, uma faculdade, né? E você vai tendo a interação com outras organizações, como a igreja que você frequenta, tá? Então, são outras organizações que você vai entrando em contato no decorrer da sua vida, né? E até mesmo o dia que a pessoa venha a falecer, ela vai para onde, gente? Ela vai para um cemitério, né? Um cemitério é algo assim institucionalizado, né? Vamos supor que essa pessoa vai para um cemitério público. Então, quem comanda ali, quem coordena, vai ser a prefeitura do local, também ali, né? Uma organização. Então, você parou para pensar? Quando a gente nasce, né? Vive e morre, a gente está sempre em contato com essas organizações, então nós dependemos dela, né? Para sobreviver. E na questão histórica, como que tudo isso, na visão do Etzioni, né, deu o pontapé ali inicial, né, para começar essa convivência das organizações, tá bom? Primeiramente, a primeira etapa por ele foi dita como etapa da natureza, né? O que é etapa da natureza? Onde os elementos da natureza constituíam a base única de subsistência da humanidade, né? Então, como você verifica aí nessa imagem, temos aqui uma camponesa, que ela está ali fazendo o cultivo, né? Junto com outros, né? Que podem ser, de repente, familiares dela. E vamos supor que estava aqui tratando a terra, né, depois de arando, depois vai colher, por exemplo, um trigo, né, dentre outras coisas, e vivendo dessa maneira, né? Então eles colhiam da terra e isso era uma cultura ali, né, como existe até os dias de hoje, claro, de subsistência, tá? Só que aí a coisa foi evoluindo. Vamos para uma segunda etapa, onde já temos a questão do trabalho, onde o material que foi ali, né, colhido da natureza, como por exemplo um trigo, aí nesse forno se transformou num pão, através do quê? Do trabalho humano, né? Então por isso que se diz que os elementos da natureza, eles passam a ser transformados através do trabalho, que conquista rapidamente o primeiro plano entre os elementos que concorrem para a vida da humanidade. Então, o trabalho ele passa a se tornar algo essencial dentro, né, da humanidade. E nesse processo evolutivo, vamos para a terceira etapa. Tá? A terceira etapa já é a questão, gente, do capital, né? Ou seja, já aparece aí, né, o capital, né, ele prepondera, né, tanto sobre os elementos da natureza quanto os do trabalho. E ele torna-se um dos fatores básicos da vida social. Então não basta apenas você plantar, colher, transformar aquilo em um produto, né? Agora você precisa comercializar esse produto, né? E aí é que surge a questão do capitalismo, né? Da troca, né? Ali de um produto ou um serviço, né? Uma moeda, né? Vamos dizer assim, né? E até mesmo o capitalismo, ele sofreu uma evolução histórica no decorrer do tempo. Na sua primeira fase, ele era a fase dita do capitalismo ali, né, do tipo comercial, né? Isso foi por volta do século XVI que aconteceu. Quais foram os fatores que contribuíram para isso, né? Alguns deles foram as grandes embarcações, a descoberta de novas terras, colonialismo, né? Então houve o que se chama de uma acumulação primitiva do capital. Passado o tempo, né, já no século XIX, chegou a questão das indústrias, né? Então já se tornou capital industrial. Então, desde que foi descoberta a questão, né, do carvão, né, para que as máquinas pudessem, através dele, gerarem ali, né, uma forma de transformação, né, de máquina das coisas, né, e depois com a energia elétrica, deu realmente um boom, né, na questão das indústrias, tá? E claro, né, que as capitais foram atraindo, né, cada vez mais pessoas, né, para essas indústrias. E com isso houve ali a Revolução Industrial, né, aliado à questão do imperialismo, né, conquistando muitas terras, né, e também, claro, né, chegaram várias teorias, como a de Karl Marx, né, onde ele questionava, né, através da mais-valia, né, onde ele dizia que, né, o valor do trabalho ali estava sendo subvalorizado. Então a pessoa trabalhava muito, né, mas ela recebia pouco pelo seu trabalho, pelo que de fato
né, ele considerava que valia aquele trabalho, tá? Então, era essa questão da exploração, né, dentro do capitalismo. E aí, passado o tempo, houve o quê? A terceira fase, né, que já foi chamado capitalismo financeiro. Essa daí já é mais recente, né, aí já do século XX, né, o mercado financeiro, né, que evoluiu bastante através do neoliberalismo, chegando a acontecer também os conglomerados econômicos, né, e houve toda essa evolução, chegando até a quarta evolução, que é a evolução informacional, que é do século XXI, né, onde já existe a questão da indústria 4.0, né, de uma nova ordem aí mundial, de uma sociedade em redes através da internet, né, e, claro, né, tem a questão da informação, né, que vai para cá e para lá, né, e aí também tem algoritmos e várias outras coisas, né, que hoje em dia comandam aí a vida em sociedade, nesse sentido financeiro. E aí eu trago aqui para vocês uma evolução também até nas formas de pagamento, né, que, claro, existe até os dias de hoje aqui as moedas, né, há o pagamento em moeda. Isso, há muito tempo atrás, era comum, né? Apenas a questão da moeda. Depois passou o quê? A ter dinheiro, né? Também dinheiro em papel para fazer os pagamentos. E aí veio outras formas, né? Como o cheque, o cartão de crédito, de débito, muito usado hoje, as transferências eletrônicas e essas transferências de forma instantânea, né? Através do Pix, né? Que você tem hoje em dia. Tudo isso aqui, claro, são formas de pagamento, de fazer manuseio, né? Da questão do recurso financeiro, né? E, gente, tudo isso historicamente serviu para quê? Para criar um ambiente, né, propício para as organizações, né? Então, onde foi aliado o quê? Todos esses recursos, natureza, trabalho, capital, vão submeter onde? As organizações, né? Então, por isso que ela está aqui, olha, numa parte central desse desenho, né? Por quê? Porque para ela vai migrar muita coisa, né? Então, a mão de obra das pessoas que estão na sociedade, né? Ela vai também auxiliar com isso a comunidade ao redor, vai atender, né, os anseios e desejos dos consumidores, vai trazer, né, tecnologias como máquinas, né? E também vai gerar novas tecnologias a partir dos produtos que ela possa estar colocando no mercado. Se tem pessoas trabalhando, né, certamente haverá sindicatos, né, sempre trabalhando aí no interesse, né, dos direitos dessas pessoas ali que estão trabalhando. O sistema financeiro também vai estar envolvido através das trocas monetárias, né? Então, se você vende, você recebe, então você tem um fluxo ali financeiro, né? Os fornecedores, né, através das matérias-primas ali, né? E o próprio governo, né, arrecadando ali os impostos, né? E aí, claro, vai lidar com outras organizações que serão as empresas, né, da concorrência, tá? Então, para vocês verem como tudo isso foi necessário, né, nessa evolução histórica para chegar nesse ambiente propício das organizações, tá? Mas o que são realmente, né, essas organizações? Essas organizações, elas são conhecidas como unidades sociais intencionalmente construídas e até reconstruídas a fim de atingir objetivos específicos. E como exemplo, né, de organizações, tem as corporações, né? Aqui, olha, as corporações, por exemplo, militares, aí o exército, né? As escolas, os hospitais, as igrejas, as prisões, tá? Aqui são apenas alguns exemplos de organizações. E também existem aquelas que você não pode considerar, né, de maneira formal, né, como organização, ok? Que são, no caso, as tribos, as classes, os grupos étnicos, os grupos apenas de amigo, a família, tá? Então, não são as organizações de maneira formal, né? Até trouxe aqui algumas imagens para vocês poderem ali observar. E dentro, gente, dessas organizações, existem, claro, pessoas trabalhando, né? Então, por isso que dentro dessa teoria se trouxe a imagem, né, do homem organizacional. Por quê? Porque as teorias anteriores a esta,
elas também, né, estudaram, né, a figura do homem dentro da organização. Por exemplo, lá na escola clássica, se estudou a imagem do homem no sentido de homem econômicos, né? Ou seja, aquela pessoa que trabalhava, mas a visão ali seria apenas uma retribuição financeira, né? Quando veio a teoria das relações humanas, pensou, peraí, esse homem trabalha, mas ele não quer somente uma recompensa financeira, existe algo além disso, né? Então já é o homem social, é um homem que já se preocupa com as relações dentro do trabalho, né? Com a posição dele, do que ele faz ali, né? E quando chegou no estruturalismo, já, né, começou a olhar para o homem, pensando ele o quê? Como um homem moderno dentro dessas organizações. E por estarem na organização, disseram, peraí, vamos chamar então de homem organizacional, né? Esse é um homem que ele tem flexibilidade, ele tem tolerância às frustrações, ele sabe adiar as recompensas, ele tem o desejo de realização, tá? E aí nós vamos ver cada um desses itens, né, um pouquinho mais detalhado, tá? O primeiro aqui, por exemplo, né? Então, esse homem organizacional, ele desempenha vários papéis diferentes, né? Por quê? Porque horas ele está trabalhando dentro de uma organização, a organização dele profissional, né? Mas horas também ele está em uma outra organização, como por exemplo uma igreja, desempenhando um outro papel. Outro momento, esse homem ele está numa faculdade, numa escola, sendo estudante, desempenhando um outro papel, né? Então ele tem vários papéis, né, dentro dessas organizações. Por isso que esse homem, ele precisa de flexibilidade, né, em face o quê? Das constantes mudanças, né, que ocorrem na vida moderna, bem como da diversidade dos papéis desempenhados nas diversas organizações. Então a pessoa tem que ter essa flexibilidade para conseguir ter essa adaptabilidade nos vários ambientes onde ela trabalha, né, ou onde ela vive, convive, né, com outras pessoas. Ele precisa também, esse homem, ter tolerância às frustrações. Para quê? Evitar os desgastes emocionais decorrentes do conflito entre necessidades organizacionais e necessidades individuais. Gente, às vezes você trabalha numa empresa, mas nem sempre o interesse daquela empresa é o mesmo que o seu, né? Então, quando isso ocorre, há conflitos de interesse, né? Então, você precisa ser uma pessoa que tem que ser tolerante a essas possíveis frustrações, né? A essas modificações que às vezes acontecem no decorrer da vida, tá? Outra questão que se precisa também é ter a capacidade de adiar as recompensas, né? E poder o quê? Compensar o trabalho rotineiro dentro da organização em detrimento das preferências e vocações pessoais por outros tipos de atividades profissionais, né? Mais uma vez entra aí a questão da recompensa. Às vezes você está fazendo um trabalho que não é exatamente aquilo que você gostaria de estar fazendo, mas você está visualizando que você quer um outro cargo mais lá na frente, que é o que realmente, né, você deseja. Então você vai precisar adiar essa recompensa, né? Até chegar essa promoção, esse momento, você vai precisar, né, lidar com isso, tá? Com esse adiamento. Um outro ponto é sobre o permanente desejo de realização, né? Para quê? Para garantir a conformidade e a cooperação com as normas que controlam e asseguram o acesso às posições de carreira dentro da organização, proporcionando recompensas e sanções sociais e também materiais, né? Então, é o desejo daquela autorrealização dentro da organização, né? É o fazer a mais, né? É o que te motiva dentro daquela organização, tá? Então, esses são fatores importantes, né? Dentro dessa personalidade aí do que foi construído, né? Do homem, como homem organizacional. Mas quando a gente fala a palavra homem, não é somente para o sexo masculino, né? Estamos falando no seu sentido geral também, né? Incluindo aí o sexo feminino, tá bom? Então, é nesse sentido geral, que seria o homem organizacional. E aí, feito aí esse entendimento sobre essa figura do homem organizacional nas organizações, essa teoria, né, desses estudiosos aí, eles passaram a analisar, né,
as organizações, tá? Então, de diferentes enfoques, inclusive, né, de diferentes maneiras. Por quê? Eles, quando olharam para a organização, eles procuraram aliar os conhecimentos da teoria clássica, da teoria das relações humanas, da teoria burocrática. Então, por isso que se diz, né, que teve aí essa múltipla abordagem, tá? Por quê? Eles passaram a olhar para as organizações não só no seu sentido formal, mas também no sentido informal, né? Pensaram também não somente no olhar das recompensas salariais materiais, mas também na forma de recompensas sociais e simbólicas, né? Eles analisaram que dentro de uma organização há vários níveis hierárquicos e há um porquê disso, tá? E também, né, procuraram entender os diversos tipos organizacionais, tá? E a análise ela vai além, ela procura entender sobre o que está acontecendo dentro da organização, como também entre as organizações de forma diferenciada, né? Então você viu que o olhar dessa teoria estruturalista ele é bastante abrangente, tá? E aí já temos aqui um primeiro ponto, né? Que nessa análise, né, da estrutura formal e informal, vamos trazer primeiramente aqui o entendimento, né? A organização formal, que vem das teorias clássicas, ela refere-se ao padrão de organização determinado pela administração, ou seja, o esquema da divisão de trabalho, né, o poder de controle, as regras e regulamentos, o controle da qualidade e por aí vai. Enfim, é a maneira formal, né? Por isso que tem uma imagem aqui de um sapato aqui, olha, no seu sentido, né, formal, né? Então, você está numa roupagem, né, que é aquela roupagem que te dá, é a organização, é o cargo que você exerce dentro dela. E aí, por outro lado, você também tem dentro dessa organização o que se chama de organização informal, que se refere o quê? Às relações sociais que se desenvolvem de maneira espontânea entre as pessoas, acima e além da formal, né? Ou seja, sabe aquela comunicação do tipo rádio-peão, né? De maneira informal, como um tênis, né? Algo mais despojado, mais à vontade, que acontece nas organizações, ela se dá, né, através dessas relações de maneira informal, no que se chama de organização informal dentro das organizações. Então, essa abordagem de organização informal, quem traz é a teoria estruturalista, né? Então, já é algo assim mais diferenciado, certo? Por quê? Porque se entende que essa organização informal, ela traz impactos para dentro da organização, né? Sobre a sua cultura organizacional, sobre o seu clima organizacional. Isso pode impactar, por exemplo, em produtividade, em eficiência, tá? Então, são questões importantes a serem também estudadas. Outro ponto de análise, pessoal, é a questão aqui, né, das recompensas materiais e sociais. Por quê? Porque se entende que não basta apenas as recompensas salariais, né? Apenas ali econômicos, né, através do dinheiro, mas que existem também outros tipos de recompensa, como as recompensas do tipo sociais, né, que são aquelas coisas simbólicas, né, como o tamanho da mesa do chefe é maior, né, a vaga reservada ali no estacionamento, né, para a diretoria, né, o carro da empresa, né, que é cedido ali, né, para os chefes, para quem está no status ali, né, às vezes superior dentro da organização. Então tudo isso, né, é importante na vida, né, de quem trabalha dentro de uma organização, tá? Essa questão das recompensas sociais para além das recompensas materiais. E se entendeu também que existem níveis dentro dessa organização. Por que existem esses níveis dentro da organização? Porque essas organizações, elas se defrontam com uma multiplicidade de problemas, né? Que são, claro, classificados para que a responsabilidade por sua solução seja atribuída a diferentes níveis hierárquicos da organização, né? Então, aqui, olha, nesse nível, né, no seu sentido aqui operacional, né, que é o que está ali no chão de fábrica,
precisa o quê? O nível mais técnico, né? Conhecimento mais técnico. E aí estão os supervisores, serão mais nesse sentido operacional. Acima deles está o quê? Quem já vai ajudar, né, a executar ali, né, colocar em prática realmente os planos, né, que é um nível gerencial, né? Então ali estão os gerentes, estão os chefes, né, que vão passar essas informações, né, aqui para esse nível operacional. E acima deste está o quê? O nível institucional. O nível institucional que toma as decisões, né? É um nível estratégico, é onde estão os diretores daquela organização. Então, assim, eles estão todos estruturados, pessoal. Entendemos aqui que há uma diversidade de organizações, né? Então, a partir do estruturalismo, gente, se percebeu, né, que as organizações não eram somente aquelas empresas, né, de chão de fábrica, as fábricas em si, né, como eram classificadas na teoria clássica, né? Não, eles entenderam que organizações existem outras, né, como as organizações, por exemplo, religiosas, existem as escolas, né, existem as organizações militares e por aí vai, né, que existem muitas outras organizações. Então eles ampliaram esse olhar, né, essa visão sobre o estudo das organizações, tá? Esse foi um ganho dentro, né, do entendimento da administração, da ciência da administração. Cada organização interage com o seu ambiente externo e com as demais organizações nela contidas, né? Ou seja, uma empresa, ela não vive sozinha, né? Porque ela precisa de insumos de matérias-primas, por exemplo, né, de que é fornecido por uma outra organização. Ela precisa, de repente, de mão de obra terceirizada, que é fornecida por outra organização, né? Ela precisa de uma nova tecnologia, né, que é fornecida por uma outra organização, certo? Então, há uma interação entre elas, tá? Para fazer, né, essa análise, né, das organizações, os estudiosos, tanto o Etzioni, né, o Amitai Etzioni, que é realmente um expoente muito, muito importante dentro dessa teoria, quanto outros dois grandes estudiosos também, né, que é o Peter Blau e também o Richard Scott, né, eles procuraram uma forma de tipificar essas organizações. O Etzioni, por exemplo, ele pensou assim, peraí, eu vou classificar, né, colocar um tipo nessas organizações, considerando os tipos de controle que essas organizações exercem, né, sobre as pessoas que trabalham ali nela, né. Por outro lado, o Blau e o Scott pensaram assim, peraí, vamos classificar da seguinte forma, pelos beneficiários da organização, quem é que ganha nessa história, né? Então, dependendo de quem se beneficia com o que, a gente vai, né, classificar essas organizações. E assim eles procederam, tá? Com essas tipificações, né, das organizações. Então, o Etzioni, né, ele entendeu o seguinte, gente, que as organizações, elas têm características, divisão de trabalho, existe ali uma atribuição de poder, de responsabilidades, né? Existem ali os centros de poder e as pessoas, elas podem ser substituídas. Então, ele olhou, claro, né, para essas organizações como unidades artificialmente planejadas e deliberadamente estruturadas, né, para atingir o mesmo fim, ok? E ela se reestrutura de acordo com os resultados alcançados, ou até mesmo resultados ali, né, que se pretenda, né, alcançar. Então você vai reorganizando aquela estrutura. E nisso, pessoal, ele também verificou que há meios de controle, né? Então essas organizações, elas impõem uma distribuição de sanções e também de recompensas. Para que isso, gente? Para garantir, né, a obediência às normas daquela organização, aos regulamentos e também às ordens que são dadas, tá? Então ele viu que havia ali um meio de controlar as pessoas. A outra questão é que havia ali um controle também, né, em determinadas organizações,
um controle físico, uma forma de coação, né, de fazer realmente ali quem trabalha, né, ou quem está submetido àquela organização vir a obedecer, né, de maneira realmente ali forçada, né. Então você vê aqui, né, um chefe gritando em cima de uma pessoa que está trabalhando, né, para obedecer de maneira forçada, por coação. E aqui também, né, trouxe a figura aqui, né, no lutador de sumô, mas na verdade aqui só para representar, né, que esse maior aqui, gente, ele é como se fosse o quê? As regras da organização, né? E esse outro pequeno aqui, tentando lutar, o pequeno gafanhoto, ele está um empregado, é alguém que está submetido ali, né, àquelas normas, tá? Que são muito maiores, né, do que ele, então ele precisa se submeter, né, realmente ali obedecer. O controle do tipo material, então você consegue controlar, comandar alguém através das recompensas materiais, né? Então, por exemplo, assim, olha, se você vender, né, X quantidades esse mês, você atingiu a sua meta, você vai ser recompensado com valor a mais no final, né? Então, aquela pessoa vai procurar cumprir aquela meta porque tem um valor, tem uma recompensa no final para receber, né? Você vai receber de repente um presentão, vai ser uma viagem de férias, né? Com toda a família, com tudo pago, né? Então a pessoa fica ali motivada, né? Com aquele controle material, vai ter aquela recompensa e vai trabalhar, né? Agora existem organizações, isso aqui é principalmente para organizações do tipo assim, né, comerciais. Existem também, né, controles do tipo normativo, né? Então os tipos normativos são, por exemplo, as instituições religiosas, né, que ela é um controle baseado simplesmente em símbolos puros, não, em valores também sociais. É o controle moral, ético, né, por excelência. Se baseia, por exemplo, na fé, crença e também na ideologia, né? Pessoas vão estar dentro de uma organização por ideologia, tá? Então ela vai se submeter aos normativos daquela organização. E aí tem um quadro comparativo aqui para vocês entre o tipo de poder, né, que pode ser, como nós já vimos, normativo, utilitário, que é com as recompensas financeiras, né, e o coercitivo, que é aquele controle físico, né, de coação realmente. E aí, mediante a esses tipos de controle, você vai ter determinados comportamentos de obediência, né? Então, aqui no coercitivo, você vai ter o quê? Uma pessoa ali alienada, né? Que só obedece, obedece, obedece. Alguém está mandando, a pessoa só obedece constantemente. No utilitário, né, onde vai ter lá a recompensa financeira, né, a pessoa vai ser do tipo calculista, né, quanto que eu vou receber a mais esse mês, né, então é um comportamento bem calculista. E no normativo, que eu dei como, por exemplo, a questão das igrejas, né, vai ser mais um comportamento moral, né, então você tem que seguir as regras ali dentro daquela organização para você, né, se manter fazendo parte dela, ok? E aí vamos explorar um pouquinho mais sobre esses comportamentos. Existe aqui o comportamento do tipo alienatório, né? Onde o indivíduo, ele psicologicamente, né, ele está interessado em participar, mas ele é coagido e forçado a permanecer, né, naquela organização, né? Então é uma coação assim de forma mais física, né? Que há, então a pessoa só obedece, então por isso que diz que é de forma alienatória. O calculista, o interesse mais é no recebimento ali, né, da recompensa de maneira material, né? A pessoa moral ali, né, o controle moral é aquela pessoa ali que já visa de repente um valor, né, dentro daquela organização, né, tem princípios que quer ali contribuir com aquela organização. E aí nós temos, por exemplo, aqui, né, alguns exemplos do que seriam essas organizações aliadas ao tipo, né, de controle que nós vimos há pouco, coercitivo, né? Aí temos exemplos aqui, gente, de campos de concentração, as prisões, as instituições penais, né? Porque ali realmente o preso, né, que está preso ali, ele é obrigado, né, a tá cumprindo uma norma, né? Que é ficar trancado numa cela. Ninguém quer estar trancado numa cela, mas é obrigado a ficar. Então, por isso que tem esse tipo de comportamento coercitivo, né? Então, a pessoa não tem muito o que está pensando, cumpre e pronto, né? Então, por isso que se diz que é alienatório, tá? Um outro exemplo aqui, né? Aí já no caso das organizações do tipo utilitárias, né? Que se baseia mais no poder, né, econômico, no controle econômico, que aí é como eu falei, o exemplo são as empresas do comércio de uma forma geral.
E aí, de repente, um vendedor, né, ele trabalha baseado o quê? No recebimento de comissões. Exemplos de organização com controle normativo são as igrejas, as universidades, os hospitais, né, as organizações políticas e sociais. Esses são tipos, né, são exemplos aqui para vocês. E vem agora, gente, a classificação, né, ou seja, a tipificação dos estudiosos, né, Peter Blau, né, e o Richard Scott, né, eles já entenderam que, olha, vamos classificar por quem se beneficia, né, com os resultados ali daquela organização, né, então eles classificaram dessa forma, né, pelos beneficiários da organização. Então, eles entenderam que os próprios membros da organização podem ser beneficiados, os proprietários, dirigentes, acionistas também podem ser beneficiados, os clientes da organização, o público em geral, e assim eles foram, né, fazendo essa classificação. Tá? E aí eu trago alguns exemplos dentro dessa classificação deles. Né? Por exemplo, associações de benefícios mútuos. O que vai acontecer? Os beneficiários, o beneficiário principal são os próprios membros, né, que compõem ali aquela organização. Né? Aí traz como exemplo, né, as associações de classe, as cooperativas, os sindicatos, os consórcios. Tá? Esses são os principais beneficiários. Outra classificação, organizações de interesses comerciais. Por quê? Porque eles entendem que nessa classificação os principais beneficiários o quê? São os próprios sócios da empresa. Né? Então, no caso, como exemplo, são as empresas privadas, né, do mercado, do comércio, né, de uma forma geral. Uma outra tipologia, organizações de serviços, que é um grupo de clientes, né, onde o beneficiário, né, é o próprio cliente, né, daquela organização. Então, como exemplo, traz os hospitais, as universidades, as escolas, as organizações religiosas. Tá? E há uma outra classificação também que eles trouxeram aqui, as organizações de Estado, né? Onde, no caso, o beneficiário principal da organização é o público de uma forma geral. Né? Então, como exemplo, são as organizações do tipo militar, correios, instituições jurídicas e penais, segurança pública, saneamento básico, enfim, né? Empresas no seu sentido público de uma forma geral. E aí, pessoal, partindo também para uma outra forma de análise dentro dessa teoria, né, vem pensando na questão do ambiente organizacional, né, já que uma vez entendido que nenhuma organização ela é 100% autônoma, afinal de contas ela depende de outras organizações, tá? Ou mesmo autossuficiente, né, ela vive dentro de um sistema. Então, toda organização depende uma da outra e também depende da própria sociedade de uma forma em geral para ter a sua sobrevivência. Então, essas organizações, elas desenvolvem estratégias, né, para como que elas vão conviver, né, dentro daquele ambiente. E quando se fala em ambiente, está se falando, pensando nas outras organizações. E aí esses estudiosos também trouxeram, né, esses comportamentos dessas estratégias, né, aí de organização para outra organização, né? Então, por exemplo, existe uma estratégia de competitividade, né? Então, na competitividade, a coisa não é amigável, né? Você está ali numa competição, então há uma rivalidade que pode ser com um concorrente ou com vários concorrentes, né? Então, no caso, aí traz o exemplo, né, de uma indústria, né? Que esse terceiro grupo poderia ser o comprador ou então o fornecedor, né? Então, de repente, duas empresas estão ali, né, competindo, né, pelo aquele produto daquele fornecedor, né? Ou elas estão concorrendo por um mesmo comprador, né? Então, numa disputa, é uma concorrência. Existe uma outra situação também, que é a estratégia de ajuste ou mesmo de negociação. Essa é a mais amigável, né? Os dois estão ali apertando a mão, não estão querendo brigar, né? Então, é uma estratégia que ela busca o quê? Realmente a negociação na prestação de serviços, de produtos, né? Que sejam dessa forma, tá? Então, é uma coisa assim mais amigável, né? Que existe também no mercado. Muitas parcerias, né, surgem assim. E existe também uma estratégia chamada de coopção, né? Ou então de cooptação. É quando você traz ali, absorve, né, o que é um elemento novo,
né, para dentro daquela organização, você faz uma intervenção. Então, antes que aquele elemento novo, aquela empresa nova que surgiu, atrapalhe os teus negócios, né, você vai ali, né, e coopta, né, você vai trazer, né, aquela empresa ou aquele elemento novo que surgiu no mercado, né, para que seja algo favorável, né, realmente a você. E existe também uma estratégia chamada de coalizão, né, que se refere o quê? A combinação de 2 ou mais organizações para alcançar um mesmo objetivo. Às vezes essa coalizão ela ocorre de maneira apenas temporária, né? Há um interesse comum entre elas, elas se unem, né, para atingir aquele objetivo e depois desfaz, né, aquela união no momento, tá? Então apenas uma estratégia de coalizão. E aí, feita essa análise, né, aí das organizações, né, falado sobre o organizacional, falado também, né, sobre as formas de controle. Então, agora é hora de pensar que onde existem pessoas dentro de organizações, existem o que, pessoal? Existem conflitos, né? E esses conflitos nas organizações, né, eles são importantes, né, de estudar, de ter um entendimento sobre eles. E é nisso que também os estudiosos, né, aí o Etzioni, né, ele também, né, foi aí se aprofundando, né, o Scott, o Blau também, né, mas assim, entendendo, olhar, né, para o olhar de conflito como algo positivo, esse é o primeiro ponto, né. Eles entenderam que tanto o conflito como cooperação, eles ali interagem de maneira conjunta, né, inclusive para eles é como se fossem os dois lados de uma mesma moeda. Tá? Por quê? Para esses estruturalistas, ou seja, para esses estudiosos, né, o conflito eles são elementos geradores das mudanças e do desenvolvimento da organização. Né? Conflito significa o quê? A existência de ideias, né, de atitudes, né, mesmo que hajam ali interesses antagônicos, ou seja, divergentes, né, que sejam, né, pensar de forma divergente. Então, para eles, gente, nesse esquema que está aqui, o conflito ele gera mudanças. Mudanças geram o quê? Inovação, né? A partir, olha, desse conflito, onde tem aqui, olha, uma pessoa que ela está pensando, claro, né, de forma diferente, né? Pode ser, de repente, ali, né, o chefe daquela organização e os funcionários estão pensando ali de uma outra forma, né? Então, são conflitos, né? São coisas diferentes. E nesse entendimento, né, o Etzioni ele vai trazer várias análises, tá, de conflitos. Por quê? Porque ele diz assim, gente, dentro de vários tipos de organizações que ele classificou, existem também vários tipos, né, de conflitos. Existe, por exemplo, o conflito de autoridade do especialista, que é aquela pessoa que detém o conhecimento, né, com aquela autoridade que ela é apenas hierárquica, que ela está ali dentro de uma estrutura e só por conta disso ela é chefe. Aí você imagina assim, né? Uma empresa que ela contrata um staff, né? Ela contrata ali especialistas, né? Para trazer o quê? Um conhecimento para dentro daquela organização sobre algo específico. É aquele especialista chega ali, né? Dá a opinião dele, né? Mas vem o chefe do setor e diz, não, eu não concordo, né, com isso. Entendeu? Aí é um conflito entre quem tem um conhecimento, que é especialista, e com o chefe daquele setor. Um outro tipo de conflito que também existe, trazido aí pelo Etzioni, né, é organizações especializadas, né, no caso aí que as universidades, escolas, né, hospitais, né, é criado na organização, elas são, claro, elas têm ali o mesmo objetivo. E é uma relação, no caso ali, invertida, né? Onde os administradores, eles cuidam, né, das atividades secundárias, enquanto que os especialistas, no caso ali, por exemplo, os professores, né, eles detêm a atividade principal. Então, cabe aos administradores apenas um aconselhamento, apenas uma orientação sendo especialista, né? E aí, seguindo, né, nessa análise de conflitos, Etzioni também entende que existem organizações do tipo não especializadas, que é no caso, por exemplo, empresas e o exército, nas quais o conhecimento ele é instrumental e subsidiário para o alcance desses objetivos, e que os especialistas eles estão subordinados à autoridade dos administradores, né, para que eles, né,
no caso, né, consigam ali os melhores objetivos, né, para aquela organização, tá? Então é uma inversão no papel, né, entre especialista, né, e quem está apenas no comando daquela organização. Seguindo aqui, ainda em conflitos, existem as organizações do tipo de serviços. Aí ele exemplifica, né, que seriam de uma forma geral as empresas de assessoria, de consultoria, né, onde esses especialistas eles sentem na verdade que eles perdem seu tempo com o trabalho administrativo, que é depreciado nesse tipo de organização, tá? Porque às vezes você chega ali, né, com aquela informação, com aquele conhecimento, mas nem sempre, né, todo aquele teu conhecimento vem ser ali, né, acatado, né, dentro da organização onde você está atuando. E aí uma pequena diferença aqui para vocês, pessoal, entre o que é o conflito e o que é dilema, né? O conflito é algo em que há um choque, né, de interesses. São interesses diferentes, né? De um lado, você tem alguém pensando de uma forma, né? Vamos supor ali, né? Esse chefe aqui está querendo reduzir custos, né? E de outro lado, né, tem os trabalhadores ali querendo o quê? Mais benefícios daquela organização. É um conflito de interesses. Porém, você pode ainda, né, numa negociação, alinhar esses interesses dentro desse conflito. O dilema é algo que não tem conversa, pessoal. Ou é uma coisa ou outra, né? Ou você tem, que nem nessa imagem aqui, ou você vai seguir para o caminho do sucesso, ou você vai seguir para o caminho ali do fracasso, né? Então não existe meio termo, tá? Dentro de um dilema. Então por isso que se diz que representa uma situação frente a dois interesses inconciliáveis entre si. Então não tem conversa, não tem jeito. Ou uma coisa ou outra, né? E aí, nessa questão do dilema, né, dentro das organizações também, foi pensado, tanto pelo Scott, né, como pelo Blau, que existem dilemas entre ordem e liberdade, tá? Então, nas organizações aqui, olha, que ordem, né? Aqueles que têm um planejamento mais centralizado, né, eles estão mais voltados para um sentido de ordem, né? Aí começa daqui, olha, o sentido, de cima para baixo, né? Então, coordenação, disciplina burocrática, planejamento centralizado, isso aqui tende mais para ordem, né? Enquanto que uma comunicação mais livre, uma especialização profissional, né, que nem um consultor, uma iniciativa individual, né, ela tende muito mais para a liberdade, ok? E aí vamos explorar um pouquinho mais cada uma delas. A primeira delas é aqui, olha, a coordenação vezes a comunicação livre, né? Gente, a livre comunicação, ela proporciona um desempenho superior dos indivíduos, tomados de forma isolada, né? Conectividade e solução. Então, assim, a pessoa, ela corre mais, flui mais livremente, né? Para tomar determinadas decisões, do que se ela pensar ainda, né? Em ir trabalhar isso de maneira planejada, coordenada, com uma grande equipe, tá? Então, por isso que há um contraponto, né, entre ou uma coisa ou outra. Um outro dilema também é entre disciplina burocrática e especialização profissional, né? Ou seja, quem está dentro da sua caixinha ali dentro, né, da questão burocrática, cheio de normas, né, que cheio de papéis aqui, né, na parte burocrática, e aqueles especialistas autônomos, né, no mercado, profissionais, tá? Então, ou é uma coisa ou é outra, né? E aí traz aqui um exemplo, né, da disciplina burocrática versus, de repente, um especialista profissional, onde o especialista é esse aqui, ó, que sabe chutar no gol, né? E o burocrata é aquele que dá as ordens, né, de maneira tática, organizada, né, dentro do jogo, tá? E um outro dilema também, né, é o planejamento centralizado versus uma iniciativa de forma individual. Por quê? Uma pessoa com uma iniciativa individual mais autônoma, ela vai ser talvez mais ágil, né, na resolução de certos problemas do que um planejamento maior, grande, né, com uma grande equipe centralizada, tá? E essas foram, né, as principais considerações aqui trazidas a respeito dos estudiosos, né, do Bettizioni, do Scott, do Blau, né, e aí eles fizeram essas análises, não só sobre as pessoas, como também, né, das organizações e também da interação dessas organizações com o que eles chamam de ambiente, né, que são outras organizações. E aí, claro, né,
a teoria ela tem aí a sua apreciação, né, crítica, né? Por quê? Porque a teoria ela trouxe o quê? Uma abordagem que ela procurou, na verdade, né, trazer as melhores coisas da teoria clássica, das relações humanas e também da teoria burocrática, né, da burocracia. Então, ela é realmente bem ampla, né? Ela ampliou a visão no entendimento do que é organização. Uma organização não é somente uma empresa de chão de fábrica. Uma organização pode ser uma igreja, uma organização militar e por aí vai. Então, ampliou a visão. Né? A questão também, né, dos conflitos, ela procurou fazer essa análise, né, do conflito dentro das organizações, tá? E analisar também a interação dessas organizações através do quê? Das táticas, né, desenvolvidas entre uma organização e outra. E claro, né, a teoria das crises, né, tudo em processo de transformação, de mudança, né, e de evolução de uma teoria do tipo estruturalista, que depois passou, né, a existir a teoria de sistemas. Essas aqui são as referências, né, para o estudo dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês possam revisar depois, né, para aprender ainda mais, né, sobre a teoria estruturalista. E no mais, pessoal, só quero agradecer o tempo que vocês ficaram aqui nessa aula, prestando atenção, aprendendo, e meu muito obrigada para todos.